Muito bem. Contem-me. Desculpa um pouquinho o atraso, eu tive um compromisso de manhã que veio arrastando. Nós estamos com um problema que não é só nosso, é todo mundo que trabalha como a gente. Nós somos proprietários de uma casa de moradia de doentes mentais. Sim. E nós estamos enfrentando problema com a prefeitura, né, que a minha filha pode falar melhor isso aí. Problema com os repasses? Não. De convênio, o que é? Não, na verdade o problema não é esse. O problema é que o problema é alvará, entendeu? A gente tem, para funcionar com o alvará com um KNAI determinado, né, que é o KNAI correto para exercer a atividade, a gente não consegue em determinadas regiões de BH, como por exemplo a região que a gente está hoje, que é a Pampulha. E baseado não em quê? Está na lista da ADE. Isso. Só que a gente parou para pensar porque é permitido instituição de longa permanência para idosos, mas para o transtorno mental não é permitido. E a gente nunca consegue entender o porquê. O porquê que eu posso para idoso e não posso para doente mental? Porque não tem tanta diferença assim do transtorno mental para o idoso. Em tese, deixa eu fazer uma primeira ponderação para vocês em tese. Em tese, a lista das ADEs não é só lá, né? Tem a mesma coisa da ADE Mangabeiras, da ADE Cidade Jardim, da ADE Santo Agostinho. A lista congelou atividades que já tinham ocorrência local. Você tem toda a razão, do ponto de vista de impacto, o impacto da longa permanência de idosos e da clínica de suporte à pessoa com transtorno mental é o mesmo impacto. Então, em tese, lá atrás não foi, porque não devia haver lá localizada com alvará em curso a atividade. Então, eles fizeram um rastreamento do que tinha e que não gerava impacto e puseram na lista de permissão. Agora, a sua ponderação ela faz sentido, até porque a lista do KNAI ela muda. Então, de vez em quando a gente vê alguns desdobramentos. O IBGE aprova e tal, propõe, eles desdobram o KNAI em mais uma atividade. Aí tudo bem, aí desdobrou numa atividade nova, uma atividade que estava reunida. Aí desdobra em duas atividades, aí essa atividade que saiu do lado de fora, ela vai deixar de ser permitida dentro da DEA. Então, assim, talvez o critério KNAI seja um critério excessivamente objetivo para fazer as análises lá. Né? Vocês chegaram a avaliar como é que está a lista para a ADE Pampulha ou para outras ADEs que vocês eventualmente tenham atuação no plano diretor que está sendo discutido aqui agora? Porque... Bom, nós estamos pensando, eu sou amigo do Bernardo Ramos, né? Sou médico, eu trabalho lá com ele no ATP, então eu pedi a ajuda dele inicialmente, porque nós tivemos um problema com o Ministério Público, que nos localizou lá e acabou vendo que nós estávamos inadequados lá, foi derivando a prefeitura. Então nós fomos saber aonde é que pode. Aonde pode, em Belo Horizonte, não nos comporta da maneira que nós estamos lá, porque é uma casa particular, não atende o público assim, né? Não tem nada de convênio, é só particular. Então a gente se compromete a dar um conforto maior para e as áreas em que está permitido não tem residências com essa estrutura. Inclusive onde é permitido. Santa Lúcia, tem algum no Santa Lúcia, Santa Amélia. Aí quando eu fui pesquisar até antes de estar procurando isso, não tem casas, são casas pequenas, uma coisa amontoada, sabe, a pessoa não tem espaço. Sabe qual é o maior problema sobre ocupação, gente, em Belo Horizonte? Eu já falei isso aqui várias vezes. Eu sou um defensor de flexibilização de uso. Eu acho absurdo a gente congelar a cidade desse jeito. Só que as pessoas, elas querem tudo longe da casa delas. Então, assim, o sujeito é a favor de restaurante, desde que não seja na rua dele. Ele é a favor de clínica veterinária, desde que não seja na rua dele. Ele é a favor de moradia para idoso, desde que não seja na rua dele. Então, assim, as pessoas elas não querem essas atividades que teoricamente podem trazer uma desvalorização para os imóveis do entorno, onde eles estão. Eles querem que exista em outro lugar. Só que eu falei em outro lugar, tem outra pessoa que não quer lá também. Então, você começa a ter algumas atividades.
Você imagina, vocês estão falando das permissões das casas de idosos, vocês não sabem o movimento aqui para proibir casa de idosos em alguns lugares. Assim, há alguns bairros de Belo Horizonte que tem várias, que as associações estão tentando se movimentar para fazer restrição, falando, não pode mais ter aqui, o que é uma loucura, porque assim, você não quer porque te incomoda. Então, essa briga não é uma briga simples, mas existe aqui em tramitação na casa hoje um projeto de alteração do plano diretor da cidade. Eu acho o projeto como um todo péssimo, mas uma coisa positiva que ele tem é que ele flexibilizou os usos de várias áreas, inclusive de algumas ADS. Então, eu acho que a gente tem que fazer uma primeira verificação, Gilson, sobre se existe no projeto atual flexibilização para específico. Você tem o KENAI certo que vocês usam? Tem aqui. Deixa eu ver se eu tenho. Se vocês não tiverem, a gente acha. Porque o que nós usamos. O que vocês deveriam usar. O que deveriam usar, sim. Inclusive, essa. Por que eu estou falando isso, gente? Porque se no projeto que está aqui em tramitação já tiver essa flexibilização, não tem jeito de mexer nesse assunto enquanto o projeto não for votado. Aqui, ó, o que pode ser usado, que atenderia, são esses dois sinais. Então, só nota pra gente. Esse que não é e esse que não. E aí, uma outra coisa que a gente até questionou isso com o pessoal do Ministério Público. Então, aí, tanto o promotor quanto o analista do Ministério Público também, o que ela falou, Eliane, eu realmente não tenho como te falar nada. Não tem o que fazer. Não tem como te falar, porque assim, é uma coisa que eu também não entendo. Se pode a lista é discricionária, gente, nesse ponto, assim, por que todo número em lei, todo critério em lei é discricionário, assim, por que é isso? Porque quem fez a lei achou que isso era o que bastava. Não tem jeito de fazer interpretação extensiva, falar, mas que é o argumento que você usou, mas é a mesma atividade do ponto de vista de impacto, mas isso não autoriza instalar lá. Então a gente precisa mesmo de uma alteração legislativa, não tem outro jeito de você abrir com o alvará, né? Você conseguiu o alvará com uma região dessa, que não seja alterando a lei sobre o que tem de permissão. Essa é uma briga que a gente sempre tem disposição de comprar aqui no gabinete, que é a flexibilização de uso, mas não adianta tentar mexer naquilo que o plano diretor já está mexendo, porque como o plano diretor é uma lei muito mais complexa do que isso, se isso já estiver lá no escopo do plano diretor, aí eu tenho que ser sincero com vocês, enquanto não votar o plano diretor, não tem jeito de discutir. Vou tratar um caso concreto com você. Associação do bairro Cidade Jardim, eles estão super estressados porque lá é muito limitado. É tão limitado quanto na Pampulha. Com uma diferença. Na Pampulha, as casas estão ocupadas. Na Cidade Jardim, se você passar, você vê um monte de casas desocupadas. As pessoas não estão morando ali mais. A área é muito central, muito movimento, as pessoas não moram. Então os imóveis estão fechados. Então há um desespero dos proprietários para flexibilizar. Eles estão lutando com isso há quase 3 anos. E o que a gente tem falado, não consegue avançar. No caso deles, a flexibilização está prevista no plano diretor. Então não adianta correr. Eu tenho falado para eles, gente, tem que esperar votar o plano diretor. Enquanto não votar o plano diretor, não vai resolver esse assunto. Então vamos votar o plano diretor. Só que o plano diretor tem outros problemas. Ele trata do tal do coeficiente 1, que vocês já devem ter visto aí na imprensa, que é um problema enorme, que vai prejudicar todos os donos de imóveis de Belo Horizonte. Então, o drama é grande. O que eu tenho que fazer, eu vou fazer uma verificação que a gente consegue dar um retorno para vocês ainda no começo da próxima semana, sobre se o plano diretor está trazendo a atividade de vocês para dentro das autorizações da Pampulha. Ele está mexendo nas autorizações lá. Vamos ver se a de vocês está entrando. Segunda coisa que nós vamos olhar, Gilson, é se esses quinais estão na nossa lista, porque nós mandamos já para a Prefeitura uma lista de pedidos de flexibilização para a Pampulha. Eu não vou saber agora de cor se a atividade de vocês está na lista que nós pedimos, mas a gente dá uma olhadinha se está naquela... Lembra aquele procedimento que a gente fez das associações? A gente olhar se está. Porque, inclusive, a gente até pegou, né, com o pessoal, os vizinhos, assim, porque os vizinhos nem sabem, acham que é uma casa, né... Que é de baixo impacto, né, gente? Nesse ponto é igualzinho a da moradia de idoso mesmo. Assim. Aqui, o tanto que tem até coisa do pessoal lá, falando que não tem nada a reclamar, que assim, não tem barulho, não tem nada, sabe? Então, assim, e aí entra até na questão... E ainda que tivesse, eu volto a dizer, entendeu? Assim,
a cidade não pode ser só para o conforto de todo mundo que está em todas as ruas. Porque se não puder ter nada que me incomoda no meu entorno, que é um negócio meio assim, eu posso ter filhos bagunceiros,